Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da nossa jornada Neuropsicopedagogia na Prática. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo neuropsicopedagogos que desejam se destacar no melhor nicho de 2021, a neuropsicopedagogia. Mesmo que você nunca tenha atuado, mesmo que você nunca tenha aplicado nada, não sabe muito bem os protocolos, eu vou te ajudar a começar os seus atendimentos. Bom, na nossa aula de hoje, quero saber aí quem já tá com material na mão, caderno, água, workbook, caneta, tudo preparado, porque na aula de hoje nós vamos aprender sobre os protocolos da neuropsicopedagogia. Afinal, não tem como começar os nossos atendimentos, nos destacarmos, nos tornarmos referência se a gente não conhece os protocolos neuropsicopedagógicos. Bom, falando disso, então, na aula de hoje a gente vai aprender o protocolo de avaliação, o protocolo de intervenção. Eu vou dar aí algumas dicas sobre alguns instrumentos. Vou dar uma dica também sobre como realizar a primeira sessão de avaliação. Então você não pode perder. Mas antes da gente começar a aula de hoje, quero saber aí quem assistiu a aula 1, a aula de ontem. Maravilhosa! Quem não assistiu, por favor, pode voltar lá, assistir, porque é pré-requisito para você terminar essa semana, né? Completar essa semana com louvor, porque para você ser um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga de destaque, referência, construir a sua autoridade, você precisa assistir o conteúdo da aula 1, que está muito boa. Falando nisso, vamos revisar um pouquinho como foi a nossa aula 1. Então, a gente falou sobre a neuropsicopedagogia ser o melhor nicho de 2021, por que ela é uma oportunidade, por que a neuropsicopedagogia é tão necessária hoje no nosso contexto aí nacional, educacional, né? Em virtude dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Nós aprendemos o que é a neuropsicopedagogia, a fundamentação teórica, o que é e também, muito importante, o que não é neuropsicopedagogia, para a gente não ter dúvida, não confundir e não deixar a síndrome de Pamene nos impedir de começar os nossos atendimentos. Então, olha, nós vimos tudo isso no episódio de ontem. Se você perdeu, corre que ainda tá disponível, a aula ainda tá gravada, tá disponível, mas vai ficar disponível por pouco tempo. Logo ela vai sair do ar e você vai perder essa oportunidade de assistir sobre esse tema tão importante que é a nossa fundamentação aí da neuropsicopedagogia. Na aula de hoje nós vamos ver então sobre os protocolos, mas antes da gente começar, eu quero falar para vocês muito obrigada por todo o carinho de vocês. Gente, eu não dei conta de responder tantas mensagens que a gente recebeu pelo direct no Instagram, no WhatsApp. O pessoal mandou mensagem lá no WhatsApp. O Vitor teve trabalho hoje respondendo vocês. Não demos conta de responder todo mundo no Facebook, mas eu quero agradecer o carinho de vocês e eu tô muito feliz, hein, que vocês estão aí empolgados, participando, né, desta jornada que é um marco histórico na neuropsicopedagogia, porque até então a gente não tinha muitos eventos sobre a neuropsicopedagogia, mas desde 2020 a nossa missão aqui da NeuroPP CWB é colocar a neuropsicopedagogia em movimento, transformar a vida dos profissionais da neuropsicopedagogia que desejam se destacar, e por isso a gente criou esse movimento NeuroPP, para a gente poder movimentar aí a neuropsicopedagogia, colocar ela em foco, em movimento e agora na prática. Bom, falando nisso, colocar a neuropsicopedagogia na prática é tudo que eu desejo para você, porque foi assim que eu percebi uma transformação imensa na minha vida, mas também na vida de muitos aprendentes que puderam se beneficiar desses conhecimentos da neuropsicopedagogia, da avaliação, né, do protocolo, da intervenção e assim melhorarem significativamente a sua relação com a aprendizagem, conseguirem aí ter essa satisfação e
conseguir colher muitos sorrisos da aprendizagem. Por isso, eu acho muito legal quando a gente consegue colocar em prática. E ontem a gente falou sobre os campos de atuação, sobre como começar os atendimentos, seja ele a home care, seja ele num espaço aí na sua casa, seja ele num consultório como esse aqui que eu estou hoje. Bom, o importante é você começar. E talvez você esteja aí se perguntando, Karen, mas isso está tão distante para mim, impossível eu conseguir começar os meus atendimentos. Eu nunca atuei, eu não tenho coragem, eu não tenho espaço, eu não tenho lugar. E eu vou te mostrar agora que isso é possível, porque eu vou mostrar para você alguns consultórios de algumas alunas minhas que colocam lá na comunidade que a gente tem fechada no Facebook sobre os seus espaços. Pessoas que nunca se imaginaram atendendo com neuropsicopedagogia, hoje já têm os seus espaços e já estão se tornando referência na sua região, nos seus atendimentos. Olha lá, a gente tem a fotinho da Vanese, da Ivanci, da Michele, da Iraê, da Mirtes, da Ana Paula. E a Ana Paula é uma convidada muito especial que eu quero trazer aqui hoje para vocês. E essas fotos, essas imagens são apenas alguns exemplos de algumas alunas minhas que começaram os seus atendimentos. Tem muitas outras, tem várias outras que também já estão aí atendendo, se tornando referência na sua região. Mas antes da gente continuar, então, eu gostaria de chamar a Ana Paula ali, ó. Ela colocou ali a imagenzinha do consultório dela, que ela montou na casa dela e tá atendendo lá na cidade dela, se tornando referência. A Ana Paula tá por aí? Vamos ver se ela já chegou aí pra gente conversar. Eu terminei minha pós em julho do ano passado. E eu não ia atuar. Eu trabalhava num PSE como auxiliar de dentista. E um dia, minha cunhada conversando comigo, ela falou que tinha visto vocês no Facebook, rolando aquelas coisas de propaganda, aquelas coisas. E ela falou para me seguir vocês. Aí eu comecei a seguir vocês. Isso foi em novembro. Aí eu comecei a seguir em dezembro. Em novembro do ano passado. Até então, eu não tinha pedido nem o meu certificado, porque eu não estava nem interessada em atuar. Não queria atuar? Não. Aí, quando foi em dezembro, eu entrei na autoridade, e eu comecei a seguir vocês, aí eu já participei da jornada, foi pouco antes da jornada. E já entrei e falei com meu marido, eu não vou trabalhar no PSF mais, eu vou sair, eu vou atuar como neuropsicopedagoga, eu tenho que tirar meu diploma da gaveta. Aí eu saí do meu emprego no final de dezembro, aí eu já montei meu espaço aqui na minha casa, desmanchei minha sala, coloquei uma porta de vidro para dividir, né, para não ter acesso aos quartos e cozinha, e comecei a atuar. Em janeiro eu já comecei a atuar. Já fiz 6 avaliações até agora e já tô atuando, né? Porque já se a gente não... Então, vamos fazer uma perspectiva. Em novembro, você não tinha nem pedido o teu certificado, que você não queria atuar. Não. Em dezembro, você conheceu a gente, participou da jornada, entrou na autoridade e em janeiro já está atuando, já tem o teu espaço e ainda eu já estou sabendo que deu até entrevista na rádio local lá da sua cidade. Dei entrevista também, esqueci de falar da entrevista, dei uma entrevista também na rádio aqui. Já uma autoridade de referência em neuropsicopedagogia. Aí muita gente já me conhece como neuropsicopedagoga. Hoje mesmo eu tinha que pegar uns xerox e uma psicopedagoga daqui ainda me convidou, falou assim, ô Ana, quem sabe na hora que passar esse surto da onda roxa, eu e a Larissa, que é psicóloga, essa psicopedagoga falou comigo, quem sabe se você não atua com a gente na clínica, não faz parte da clínica. Eu falei com ela, ó, é uma boa oportunidade. Aí ela já quis pegar meu número de telefone para entrar em contato, e ela é psicopedagoga. Ela falou que sabe muito bem a diferença entre uma e outra. Legal! Qual que é o recado que você dá para esse pessoal aí que está começando, que conheceu a gente agora, né? Que está em dúvida se vai assistir a jornada ou não, se vale a pena assistir a jornada? Dá um recado para esse pessoal aí. Se vale a pena eles participarem, não perderem a jornada. Tem que participar, porque
a maneira que as meninas explicam, a Karen, tanto a Jenny, é uma maneira muito clara, então dá pra gente entender muito, porque a pós não dá entendimento nenhum, por isso que eu não tinha vontade de atuar, porque quando eu entrei na pós, eu estudava e não aprendia nada, eu, gente, não pode, não tô entendendo nada. E vocês dão um suporte diferente, é uma maneira diferente de ensinar. Tem que participar da jornada, vocês vão gostar. Ela, em novembro de 2020, nem pensava em atuar com neuropsicopedagogia. Até que a cunhada dela foi lá e apresentou o nosso canal, o nosso conteúdo para ela. Ela ficou empolgada, participou da nossa jornada empreendedora de dezembro e adivinhe o que aconteceu? Ela começou os seus atendimentos, começou a se posicionar, foi dominando os protocolos neuropsicopedagógicos e quando foi janeiro, 7 de janeiro, ela já tinha paciente, já estava atendendo, já lá na cidade dela já se tornou referência. Pensem, até entrevista na rádio local ela já deu falando dos benefícios da neuropsicopedagogia. Então, esse é o caminho da neuropsicopedagogia. E se a Ana Paula conseguiu, eu consegui, que estou aqui hoje falando de neuropsicopedagogia para você, tenho certeza que você também consegue. Quando a gente fala aquele ditado, vai com a cara e com a coragem, tá querendo dizer que, por que com a cara e com a coragem? Porque você não tem ferramentas, você não precisa de ferramentas. Eu trouxe aqui um monte de instrumentos para vocês. Vocês não precisam de instrumentos para começar. O que vocês precisam? Da cara e da coragem. Mas essa coragem é a fundamentação teórica, é você conhecer os protocolos. Porque quando você conhece, quando você domina aquele conteúdo, você consegue colocar a neuropsicopedagogia em prática. A gente vai começar então a nossa aula. Quero saber aí, cadê os caderninhos? Vamos anotar, porque vamos começar a falar dos protocolos. Muitos profissionais não atuam com neuropsicopedagogia porque desconhecem os protocolos. Alguns profissionais ficam parados lá na fundamentação teórica. Às vezes ficam confusos, não sabem muito bem o que não é a neuropsicopedagogia. Aí, quando vem para o protocolo, confunde mais ainda e acaba não atuando por insegurança. Lembra da síndrome de Pamene? Então, insegurança a gente não pode ter. A gente precisa cortar esse mal pela raiz. E como que a gente faz isso? Construindo a nossa base teórica. Para o protocolo, saber os protocolos também faz parte ali da nossa base teórica, mas já está nos dando o embasamento prático para colocarmos a neuropsicopedagogia na atuação, na prática. Então, bora lá! Protocolos neuropsicopedagógicos. Esses protocolos vocês encontram lá no site da SBNPP, na nota técnica de número 2. Lá eles falam sobre como deve ser a neuropsicopedagogia, os atendimentos, as sessões, mas já vou dar o resumão aqui para vocês. Bom, começando falando de avaliação. A avaliação, não sei se você tem medo da avaliação neuropsicopedagógica, mas eu sei que muitos profissionais têm medo. Eles falam assim, ó, faço tudo, menos avaliação. Não dá pra partir pra intervenção direto? Ah, deixa sem avaliação, não quero fazer avaliação não. Por quê? Porque os profissionais têm medo, não sabem como é o protocolo da neuropsicopedagogia. Então eu vou contar para vocês ipsis literis aí, tudinho que você precisa saber para você começar o seu atendimento. Primeiro, a neuropsicopedagogia, quando você vai atender de maneira clínica, você sempre passa por um processo de avaliação antes da intervenção. Ela não é simultânea, ela não é intercalada, você vai ter um processo inteiro de avaliação e depois um processo de intervenção. Sempre que você vai começar um processo clínico, lembra qual é a atuação clínica? Individualizada. Você com um paciente, atendimento individual, clínico. A gente começa com o processo de avaliação. Mas Karen, esse menino que eu vou atender veio aqui com a mãe já trouxe o laudo, não precisa fazer a avaliação. Gente, neuropsicopedagogo não dá laudo diagnóstico. Não importa se a criança tem um laudo, tem TEA, tem TDAH, tem a síndrome de Down.
a avaliação neuropsicopedagógica, ela não existe para laudar diagnosticamente, para dar um prognóstico para os pacientes. A avaliação neuropsicopedagógica, ela existe para a gente entender qual é a relação daquele sujeito com o processo de aprendizagem, quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades. Então, assim, você vai olhar lá na avaliação o que está acontecendo nas bases neurobiológicas da aprendizagem que está afetando o processo do aprender, que está fazendo com que não se consolide, se é atenção, se é alguma questão da praxia, se é consciência fonológica, linguagem, enfim, a gente vai realizar o processo de avaliação para descobrir qual é o elemento da base neurobiológica da aprendizagem que está com déficit. Mas também vamos verificar qual desses elementos está com a potencialidade, que a avaliação neuropsicopedagógica ela não é para dar laudo diagnóstico, ela é simplesmente para percebermos como que aquele sujeito se relaciona com as bases neurobiológicas da aprendizagem, com as funções cognitivas e funções e habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Combinado isso, então? Então, sempre no atendimento clínico, a gente começa com avaliação, tá? Já no atendimento institucional, a gente não faz avaliação. Então, o neuropsicopedagogo institucional, ele sim pode partir direto para a intervenção. Por quê? Porque ele não vai trabalhar cada indivíduo especificamente, ele vai trabalhar o grupo, ele vai trabalhar questões que desenvolvam ali o grupo como um todo. Então, você não vai fazer um processo de avaliação. O nosso código de ética, que foi reformulado, e a sua última versão data de 4 de maio de 2020, então bem recente, instituiu uma possibilidade a mais para o neuropsicopedagogo institucional, visto que não é competência institucional realizar a avaliação. Porque na avaliação neuropsicopedagógica, você precisa realizar ela de forma individual. E este atendimento individual, dentro do protocolo da neuropsicopedagogia, é caracterizado atendimento clínico. Então, é competência do neuropsicopedagogo clínico. Então, a triagem foi inserida no contexto do neuropsicopedagogo institucional para facilitar neste trabalho de início de processo, tá? Mas o que é uma triagem, gente? Não é aplicar testes de avaliação, não é fazer uma avaliação neuropsicopedagógica, não. Uma triagem, como o próprio nome já viu, é fazer uma pequena seleção, um nivelamento, é verificar se aquele sujeito vai se adequar dentro daquele grupo que está sendo trabalhado, ou um grupo que já vem formado, ou um grupo que vai iniciar. Então, assim, é importante fazer a triagem, mas não é elemento obrigatório, como a avaliação para o clínico. A avaliação é obrigatória, é requisito obrigatório para a gente poder elaborar um bom processo de intervenção. Então, assim, como que se dá a triagem? Nós vamos falar dela rapidinho, até porque no Código de Ética só se disse assim, fazer uma triagem, mas não se deu parâmetros, não se deu nenhuma organização. Então, eu vou dizer para vocês como que eu sempre orientei os profissionais da neuropsicopedagogia institucional, mesmo antes dessa triagem, eu orientava que eles fizessem um atendimento, uma avaliação diagnóstica. Então é só aquele olhar um pouquinho diferenciado para ver se aquele sujeito se adequa naquele grupo que está formado, né? Ou se não era melhor encaixá-lo em outro grupo. Então esse é o cuidado da triagem, tá? Como que você vai fazer a triagem? Você pode realizar uma anamnese com a família, pode realizar ali uma observação um pouquinho mais detalhada e também aplicar alguma questão rápida ali de uma avaliação diagnóstica. Mas nada que se delongue por sessões. Triagem é questão de minutos, 15,
20 minutinhos, 30 minutos no máximo, tá? Que você vai fazer com o paciente de maneira isolada. Então, a triagem é isso, é só para você conseguir classificar melhor, né, nivelar aquele paciente dentro do grupo de atendimento. Agora, a avaliação neuropsicopedagógica já é um pouco mais ampla, um pouco mais complexa, mas ela é simples, fique bem tranquila aí. A avaliação neuropsicopedagógica, então, ela é competência do neuropsicopedagogo clínico. É o neuropsicopedagogo clínico que tem essa competência de realizar esse processo avaliativo, onde ele vai verificar, né, quais são ali os requisitos e os pré-requisitos e como que aquele sujeito está se relacionando com a aprendizagem, como estão se dando ali as bases neurobiológicas da aprendizagem. E também, na necessidade ali, vai levantar hipóteses diagnósticas, né, que possam estar aí causando essa interferência no aprender. Muitas vezes o sujeito vem, né, no atendimento neuropsicopedagógico e não tem nenhum laudo, ou mesmo que ele tenha laudos, às vezes existem outras questões que ainda não foram observadas, que não foram trabalhadas e não são identificadas. Então é nossa função realizar essa identificação, levantar essas hipóteses, né, colher todos esses dados e fazer uma boa análise no processo de avaliação, tá? Então, a avaliação neuropsicopedagógica, ela tem um protocolo, né, que segundo a SBNPP, deve ser realizada de 3 a 6 sessões, de até 1h30 de duração. E essas sessões de 3 a 6 vão contemplar, então, instrumentos de avaliação qualitativo e instrumentos de avaliação quantitativos, tá? Karen, o que é isso? Bom, vamos pensar de uma maneira bem simples, então. Instrumentos qualitativos vão ser instrumentos que você vai colher dados a partir da sua observação, né? Você vai observar, são documentos que você vai ler, são observações que você vai fazer, a questão da análise lúdica, enfim, vários instrumentos ali qualitativos, eles vão depender da sua análise. O neuropsicopedagogo vai ter que ter uma qualificação para validar, né, e orientar aqueles testes realizados qualitativamente. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Assim que a NeuroPPGN parar de... Ela tá tentando tirar uma foto, gente, mas faz um tempão, fica me mexendo demais. Então, deixa eu parar um pouquinho. Porque essa é a foto que vai lá pro Instagram, tá? Então, eu vou pegar mais um pouquinho de água. Bom, eu vou dar um exemplo bem tranquilo de avaliação qualitativa. Então, assim, eu vou pegar aqui uns materiais para vocês verem. Bom, eu queria falar uma coisa que eu até pulei, que eu devia ter falado um pouquinho antes. Quando eu falo pra vocês que eu comecei a atuar, não foi num consultório lindo igual esse aqui que vocês estão vendo, não, foi a Home Care, muitas pessoas mandaram mensagem, eu falei que eu ia dizer na aula de hoje como que eu ia então a Home Care. Eu não trouxe uma caixa, tá? Mas eu tenho caixas com alça, caixas transparentes, que eu colocava os materiais, assim, instrumentos, materiais lúdicos, montava minha caixa lúdica pra levar, tá? Mas como que eu organizava os meus documentos? Então, assim, organizava não, né? Organizo até hoje. Então, geralmente eu tenho uma pasta, tá? Uma pasta com plásticos que vão ter aqui os principais documentos em branco. Você pode levar para onde você for e aí quando você precisar, por exemplo, você tem um contrato, o controle de presença, declarações, né, de que está realizando os atendimentos, relatório para ser encaminhado para a escola. Então, todo que documento que você precisa ter, que às vezes você vai preencher alguns testes, tá? Eu não tenho aqui porque agora eu não estou mais fazendo a Home Care, né? Mas, por exemplo, se eu fosse fazer a Home Care, eu teria minhas folhas testes aqui para aplicação, né? Separado aqui por cada teste. Então, eu teria uma pastinha, eu sempre tive uma pastinha como essa de plástico.
para documentos em branco, para eu preencher, ter documentos ali, porque quando você vai até o teu paciente, você não tem às vezes onde imprimir, você não tem, né, como imprimir na hora, então eu já levava um kit aí de materiais, de documentos de consultório, fácil, tá bom? Ó, dica pra vocês, isso não tava na aula de hoje, mas como eu recebi muitas perguntas sobre a aula de ontem, eu resolvi trazer pra vocês. E eu tenho outra pasta, essa pasta aqui, que é uma pasta sanfonada, tá? Ó, sanfonada assim, que aqui, gente, essa aqui eu não vou abrir pra vocês, porque aqui eu guardo, então, os dossiês dos meus pacientes. Ó, eu tenho, essas pastas vocês conhecem, né? Elas têm as tagzinhas, você coloca o nome, aí tudo que eu vou elaborando, eu vou colocando aqui nessas pastas. E aí, ó, consigo carregar comigo a home care para qualquer lugar. Ou, por exemplo, quando você trabalha com coworking, que você não tem uma clínica, uma sala sua e você precisa levar os seus documentos, ó, fica bem facinho de você carregar. Pode pôr numa bolsa, pode carregar na mão mesmo. Super dica para vocês. É assim que eu comecei a atuar com neuropsicopedagogia. E com isso aqui, ó. Cadê minha caneta? Tô sem minha caneta aqui, pera lá. Ficou na minha bolsa. Ó. Com isso aqui eu comecei a atuar com neuropsicopedagogia. E hoje, agora, eu vou falar para vocês sobre esse instrumento de avaliação qualitativa, que você vai adorar. Deixa eu só colocar aqui, né? Não fazer bagunça, senão depois eu me perco no que eu tenho que falar para vocês. Bom, vocês vão adorar. Um instrumento de avaliação qualitativa é esse aqui, ó. Vou pedir para a Pedir me ajudar, colocar bem no foco da câmera. Anamnese neuropsicopedagógica. Esse é o primeiro documento que você vai elaborar, que você vai redigir, que você vai fazer na sua primeira sessão, que vai ser uma sessão com a família. Você vai preencher esses dados e a partir destes dados você já vai levantar algumas hipóteses diagnósticas, você já vai levantar algumas possibilidades ali de o que pode estar acontecendo com aquele sujeito que está interferindo no processo de aprendizagem. Então, esse instrumento aqui, cada sujeito vai ter uma resposta diferente, certo? A gente não consegue pegar esses dados, jogar num programinha que vai dar um algoritmo e vai nos dar um resultado, né? O que eu preciso? Eu preciso ter qualificação profissional, entender como interpretar estes dados para levantar as minhas hipóteses diagnósticas, tá? Isto é avaliação qualitativa. Todas as vezes que eu recolho, né, um dado, uma informação, e eu vou ter que processar essa informação, analisar e dar o meu parecer, eu estou realizando um instrumento de avaliação qualitativa. Então, o primeiro instrumento que a gente utiliza na avaliação neuropsicopedagógica é um instrumento qualitativo e chama-se anamnese. E fica tranquilo que se você está aqui comigo hoje, eu vou disponibilizar esse modelo aqui para vocês. Eu vou disponibilizar o arquivo dessa anamnese lá na comunidade do Facebook, tá? Então, se você está assistindo essa aula, esse vai ser o presente dessa aula para você que está aqui. Eu não vou compartilhar no Instagram, no Telegram, lugar nenhum. Eu vou publicar esse documento amanhã lá na comunidade do Facebook e você que está aqui na aula de hoje vai poder assistir lá, vai receber. Então, é um presente para quem está me acompanhando na aula de hoje, tá? Então, se você quer receber, tem que entrar no grupo do Facebook para poder baixar o documento que eu vou disponibilizar lá. Então, esse é o primeiro instrumento de avaliação. Então, o que faz parte aí dessa avaliação qualitativa? Qualquer instrumento que a gente tenha que quantificar por nós mesmos. Diferente daquelas licenças que a gente compra, que já tem ali o resultado. Por exemplo, o teste de desempenho escolar. O teu paciente vai realizar, você vai quantificar quantos erros, quantos acertos, vai comparar com uma tabela e essa tabela já vai te dar um resultado. Isto é um teste quantitativo, porque o resultado dele gera um número, gera uma quantificação. Resultado de avaliação que gera um parecer
é qualitativo, o resultado que gera número é quantitativo. E a avaliação neuropsicopedagógica, ela é composta, então, por essas duas abordagens, quantitativa e qualitativa. A gente não pode fazer uma avaliação só quantitativa, porque a gente precisa observar aspectos qualitativos, e a gente também não pode fazer uma avaliação somente com aspectos qualitativos, tá bom? Então, a gente precisa dessas duas abordagens. Para falar um pouquinho sobre avaliação ainda, eu quero mostrar para vocês um instrumento aqui que eu trouxe, que ele é um instrumento qualitativo. Opa! Que é essa torrezinha aqui, que é a Torre de Londres. Essa torre, ela parece um instrumento bem simples, né? Bem simplório, mas ela é maravilhosa. Opa, não sei se tá aparecendo, tá? Vamos lá. Ela é maravilhosa para você trabalhar diversas habilidades para verificar no seu paciente. Primeiro, ela trabalha com visoconstrução. Segundo, o principal foco dela, flexibilidade cognitiva, funções executivas, tá? Então, você tem a torre, tá? Quando você vai iniciar com o seu paciente, você pode deixar ela assim, sem as pecinhas, tá? Ou você pode colocar as pecinhas aleatórias, de qualquer forma. E existe uns cartõezinhos. Gente, eu adoro guardar meus materiais aqui também. Vocês viram que eu adoro pasta, né? Essa sou eu. Pasta, post-it, caneta. Se um dia vocês quiserem me dar alguma coisa de presente, pode ser material de papelaria, livros, adoro, tá? Vamos lá. E ela tem algumas cartinhas, tá? São 12 problemas, tá? São 12 problemas que você dá para o paciente, mas ele não precisa resolver todas, tá? Existem umas regras, mas basicamente o que vai acontecer? Você tem uma posição inicial, ó, essa aqui é a posição inicial. E você vai dar, então, a torre para o seu paciente e vai dar a cartelinha de posição inicial. Não sei se está aparecendo no RPG. Cartelinha não, né? Aqui? Isso, melhor. Então, você vai dar a cartelinha de posição inicial. E aí, você vai pedir para que ele coloque a torre na posição inicial, para ver se ele consegue compreender como vai se dar esse procedimento. Então, o paciente vai olhar, vai falar, opa, pera lá, então essa aqui tira, essa aqui vem aqui, essa aqui vem aqui, essa aqui vem aqui. Posição inicial, ok. Aí, existem dois exemplos. Deixa eu ver aqui minhas cartinhas, acho que elas estão... Ah, não, tem um exemplo aqui. A minha tem um exemplo, que é só para ver se ele entendeu. Aí eu falo assim, bom, então agora eu gostaria que você colocasse nessa posição com 2 movimentos. Então ele tem 2 movimentos para realizar esta posição. Aí ele vai observar, só que você tem que dar a regra. Não pode tocar na balinha. Tocou na balinha já é considerado um movimento. Então ele tem que pensar. Olha as funções executivas. Primeira coisa, ele vai ter que ter o controle inibitório. Por quê? Porque ele vai querer pegar e não pode. Se ele pegar, ele já vai perder a chance do movimento dele. Então, controle inibitório, autocontrole. Outra função executiva, flexibilidade cognitiva, que é encontrar uma resolução para este problema. Eu sei que você aí mentalmente já está realizando este problema. Então vamos lá, com 2 movimentos. 1, 2. Perfeito. Aí, olha o truquezinho da Torre de Londres. Muito bem, então descartamos o exemplo. Agora pede para colocar na posição inicial. Então, toda vez que for iniciar um novo problema, precisa colocar na posição inicial. Isso aqui está trabalhando visopercepção, visoconstrução. Muito importante para o desenvolvimento. Então, vamos lá? Só que eu tô deixando ao contrário, né? Deixa eu colocar certinho, que daí assim fica igual pra vocês, né? Pronto. É que tava igual pra mim. Agora tá certinho pra vocês. Então, você vai fazer isso, você vai dar pro paciente. E assim, você vai fazer com todos os problemas. Cada problema tem um número de movimentos, tá? E eles vão ficando mais complexos à medida que vai aumentando. Então, o que ele tem? O paciente tem 3 chances para realizar.
E quando você vai, né, ele vai realizando, se em 3 tentativas ele não conseguiu, aí você descarta o teste, né, e vê até onde ele foi, tá bom? E aí lá no quadrinho você vai ver qual é a quantidade de problemas que ele deveria ter resolvido. A avaliação qualitativa, Torre de Londres, funções executivas, visopercepção, habilidades visoperceptivas, visoconstrutivas. Adoro trabalhar com este instrumento. E tô falando porque muita gente me perguntou desse instrumento. É um instrumento de avaliação neuropsicológica, mas é de uso livre, tá? Então você pode utilizar na neuropsicopedagogia sem problemas, tá? Vai poder utilizar aí na neuropsicopedagogia. Essa torre aqui, ó, chama Torre de Hanoi. Essa Torre de Hanoi, ela tem uma história, gente, tem uma lenda. E às vezes pro meu paciente eu conto a lendazinha da Torre de Hanoi, tá bom? Mas eu não vou contar aqui pra vocês hoje, porque hoje nosso objetivo não é esse. Essa torre é um excelente instrumento para trabalharmos também na avaliação das funções executivas, assim como a Torre de Londres, tá? Ela vai ter basicamente na avaliação a mesma função. Você tem um número X de peças, começa sempre pela maior e você tem ela sempre no centro. Você vai pedir para mover a torre. As peças são a torre, né? Você vai pedir para mover. Quando tem uma peça, você vai mover em um movimento. À medida que você, né, volta para a posição inicial, à medida que você introduz peças, aumenta o número de movimentos e a complexidade. Por exemplo, 2 peças são 3 movimentos. Então, para mover a torre, a menor nunca pode ficar embaixo da maior. Então, aqui, ó, movi a torre com 2 movimentos, 3 movimentos. Então, a torre de Hanoi, ela vai ter cada momento que você inclui uma peça nova, uma quantidade de movimentos para realizar e tem que tirar a torre daquele pino que ela está. Lembrando que nunca pode ficar assim, ó, uma maior em cima da menor. Então, ó, para mover essa daqui, tem que fazer assim, ó. Aí volta essa pra cá, daí vem essa pra cá, daí vem essa pra cá, vem essa pra cá e essa pra cá. Tá? A menor sempre tem que ficar em cima da maior. Então essas são as regrinhas. Você vai também poder avaliar flexibilidade cognitiva, resolução de problemas, enfim, N habilidades aí das funções executivas. Então eu também gosto muito de trabalhar com essa torre aqui. Mas, Karen, se a Torre de Hanoi e a Torre de Londres, elas têm basicamente a mesma função, por que é que você usa as duas? Simples. Esse instrumentozinho aqui, ele é um coringa dentro do protocolo neuropsicopedagógico. Por quê? Assim como eu posso realizar uma avaliação com ele, eu posso realizar intervenção. Esta torre aqui, ela cabe tanto para avaliação quanto para a intervenção neuropsicopedagógica. E aí eu já vou falar dela e já vamos entrar no protocolo de intervenção neuropsicopedagógica. Bom, a Torre de Hanoi, ela é, como eu falei para vocês, um excelente instrumento para trabalhar as funções executivas, para trabalhar aí a visopercepção, visoconstrução, né, o raciocínio, mas também ela é ótima para trabalhar a habilidade matemática, o pensamento lógico matemático. Por quê? A quantidade de movimentos que a gente realiza aqui deriva de uma função matemática. Então, para a gente conseguir mover todas as 6 peças, a gente precisa de 63 movimentos. Já pensou? Fazer 63 movimentos aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, contando esses movimentos, sem deixar a pecinha menor ficar embaixo da pecinha maior. Então, desenvolve muita coisa. Na avaliação, você não vai chegar a usar mais do que 3 peças, 4 peças, mas na intervenção você vai estimular, a partir desse quebra-cabeça matemático, a habilidade de raciocínio lógico matemático. Então é um instrumento coringa que eu não deixo faltar dentro do meu plano ou de avaliação ou de intervenção. E falando em intervenção,
Deixa eu colocar bonitinho, senão o meu PPJ briga comigo. Vamos lá. Falando em intervenção, protocolo de intervenção neuropsicopedagógico. O protocolo de intervenção neuropsicopedagógico, segundo lá a SBNPP, nos fala o seguinte, que nós temos ali a intervenção, né, vão ser sessões de 50 minutos, no máximo até ali 3 vezes por semana. De avaliação eu não falei, gente, de avaliação no máximo 2 por semana, tá? A intervenção vão ser no máximo, ao contrário, pera lá, só guardei um pouquinho. A avaliação no máximo 3, intervenção no máximo 2 vezes por semana na clínica. E aí, como que você trabalha a intervenção dentro da clínica, né? A intervenção, ela serve tanto para o ambiente clínico quanto o ambiente institucional. Para que serve a intervenção neuropsicopedagógica? Ela serve para a gente estimular, então, as habilidades das funções cognitivas, as habilidades das bases neurobiológicas da aprendizagem, isto é, os requisitos e os pré-requisitos do aprender. Então, a gente já fez a avaliação, a gente já verificou as dificuldades, as potencialidades, as áreas de interesse, né, e as áreas de maior dificuldade do nosso paciente. Então, a gente vai propor um processo de intervenção, um plano de intervenção para estimular as funções cognitivas relacionadas com a aprendizagem, com o processo de aprendizagem, tá? Então, por isso eu disse que a Torre de Hanoi é um excelente instrumento de intervenção neuropsicopedagógica. Por quê? Porque ela vai estimular a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, as funções executivas de uma maneira geral, a coordenação, né, a visoconstrução, visopercepção, a habilidade lógico-matemática, e tudo isso vai ser então estimulado a partir da resolução do problema da Torre de Hanoi. Mas eu trouxe um outro brinquedinho aqui, que todo mundo fala que brinquedinho é esse, que todo mundo gosta, todo mundo me pede, todo mundo me pergunta, que é esse tabuleiro imenso aqui, que chama Desafio das Cores. Agora é na hora da foto, né, PPJN? Com esse tabuleiro assim, né? Desafio das Cores. Esse instrumento aqui é um instrumento de intervenção. Eu particularmente fico doida com ele. Mas assim, ele é um instrumento que você vai trabalhar diversas habilidades. Por exemplo, né? Já falei da visoconstrução, tudo que a gente manipula objetos com uma intenção é visoconstrutivo. Visopercepção, porque tudo que a gente tem necessidade do campo de visão, porque pode ver, ó, eu vou tentar subir aqui, deixa eu devolver essa peça, ó, não dá pra aparecer, deixa eu ver se aqui vai aparecer, As bases são coloridas, acho que eu vou desmontar um pouco, pra vocês verem. As bases são coloridas, tá? Então, você tem vários níveis aqui. Você pode trabalhar desde bebês com essa brincadeira aqui, com esse jogo. A gente fala brincadeira, gente, porque na neuropsicopedagogia a melhor parte é que o nosso trabalho se baseia na neuroludopsicomotricidade. Essa palavra eu criei, tá? Na neuroludopsicomotricidade, que é trabalhar toda a parte, né, neurobiológica, o desenvolvimento neuromotor com o lúdico, né, toda a parte psicomotora com o lúdico. Então aqui acho que dá pra ver já, ó, ela toda colorida. Num primeiro momento, com bebês, você não vai fazer esse pareamento de cores. Por quê? Porque a criança, até os seus, né, os pré-escolares, 5 anos de idade, ela ainda não tem essa musculatura, essa coordenação completa. O músculo das mãozinhas de uma criança é muito, não é aquele músculo forte, as fibras ainda estão muito soltas. Então, eles têm uma dificuldade com esse movimento. Então, por que que esse instrumento é indicado, inclusive, para bebês e menores de 5 anos? Porque os bastões vão auxiliar nessa pega. E essa pega, a gente está instigando este movimento, ó,
de abrir e fechar, ó. Abrir, fechou, colocou, soltou. Abrir, por exemplo, a gente já tem essa pega de pinça, né? Mesmo nós vamos pegar aqui, já pegamos em pinça. Mas a criança, ela pega assim e ela coloca assim e solta. Então, eles estão fazendo esse movimento, ó. Ela pega aqui e ela solta. E ela pega e ela solta. Ó, ela pega e vai soltar. E tá tudo bem, porque a gente precisa trabalhar essa praxia ideomotora. Então, essa praxia, para ser trabalhada, bastões. Por que na educação infantil é um crime dar lápis e caneta para criança? Porque eles não têm esse movimento, eles não têm essa massa muscular já preparada. E o que acontece? A criança desenvolve uma pega errada de lápis e de caneta. E isso vai dificultar posteriormente o momento da aprendizagem da escrita. Então, bastões é o que essas crianças até 5 anos precisam. Por isso que tem os dias de bastão, por isso que tem os pincéis mais grossos, né? Aqueles lápis jumbo, que agora tem bastante. Então, para quê? Porque é para facilitar esse movimento. Porque antes da criança fazer este movimento, ela precisa da musculatura deste movimento. Você sabia disso? Então, isso é neuropsicopedagogia e estimulação para auxiliar na aprendizagem. Então, este instrumento, ele é maravilhoso, porque a criança simplesmente vai pegar, igual eu tô fazendo aqui, não tô nem olhando, vai colocar os bastonetes, né, nos encaixes. Tá trabalhando encaixe, resolução de problema, porque segundo o desenvolvimento de Piaget, as crianças que estão no estágio sensório-motor e pré-operatório, elas ainda não têm noção do volume, conservação de massa, de peso, de tamanho, de forma. Então, esse tipo de jogo e aqueles também de encaixar, sabe? É muito importante para desenvolver esse conceito, essa estimulação cognitiva. Então, bebês podem utilizar. Esse jogo aqui, ele é muito dinâmico e para qualquer idade. Crianças vão utilizar. Aí, a gente, dependendo do nível cognitivo, crianças, adolescentes, jovens e adultos, você vai falar, coloca os bastões. Não pode sobrar bastão fora dos buraquinhos. Tanto faz. Vai colocar em qualquer cor, não vai parear cores. Aí ele tem as complexidades. Ah, não, agora tem que colocar na cor correspondente. E é o que acontece, você começa colocando na cor correspondente. Vai chegar um momento que vai sobrar bastão e vai faltar cor. Acontece. Aí a gente passa por uma outra fase do desenvolvimento com esse jogo. Ah, então agora você pode trocar os bastões que você achar que dá para substituir para você finalizar o quadro. Então, tudo isso vai aumentando a flexibilidade cognitiva, vai desenvolvendo essa estrutura cognitiva, vai estimulando a resolução de problema, a capacidade lógico-matemática. Então, tudo isso é muito importante na intervenção neuropsicopedagógica. Vocês viram que esse jogo, ele é muito simples, né? Gente, eu vou tentar colocar aqui porque eu tenho toque, eu quero colocar tudo nas cores certas, mas só pra gente poder guardar. Vocês viram que a gente utilizou de um jogo, de um outro jogo, e a gente poderia fazer qualquer outra atividade de estimulação dessas habilidades na intervenção neuropsicopedagógica. Mas vocês viram que a gente não trabalhou com componente curricular, com conteúdo? Então, aí você percebe como a neuropsicopedagogia e a intervenção neuropsicopedagógica são distantes do reforço escolar. Por quê? Porque nós traçamos um plano de intervenção baseado na modificação de estruturas cognitivas. Nós podemos utilizar base de componente curricular para nos auxiliar nesse desenvolvimento, mas o nosso objetivo não é
reforço escolar, não é componente curricular, é modificar estrutura cognitiva, é alterar as redes neuronais, é aumentar o processo e a velocidade sináptica, é gerar a neurogênese, a formação de novos neurônios. Então, tudo isso é o objetivo da neuropsicopedagogia. Por isso que a gente está ligado ali muito com a neurociência aplicada à educação, com a psicologia cognitiva, porque nós vamos utilizar o entendimento de como funcionam essas estruturas cognitivas, quais são as suas funções que elas vão desempenhar na realização de cada processo. E quais são os processos bases da neuropsicopedagogia? A gente tem que avaliar e intervir em leitura e escrita, habilidade lógico-matemática, compreensão matemática, linguagem, atenção, funções executivas, memória, praxias, habilidades sociais. Então, todas essas habilidades são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, e são nestas habilidades que nós vamos desenvolver o nosso plano de intervenção. Bom, eu espero que você tenha conseguido aproveitar ao máximo esse conteúdo, que você tenha tirado as suas dúvidas e já conseguiu aí mentalizar um bom plano de avaliação, um bom plano de intervenção para os seus futuros pacientes que estão chegando, porque a neuropsicopedagogia está sendo muito necessária neste momento atual. Bom, aconteceu que ontem eu já vi muita gente perguntando sobre o treinamento autoridade, querendo saber mais sobre o método. A questão é, gente, eu tenho um método que eu desenvolvi, muitos de vocês já sabem, o método Karen Denis para neuropsicopedagogos, né, que está todo dentro do treinamento autoridade NeuroPP, que é um treinamento que a gente ensina neuropsicopedagogos a começarem os seus atendimentos, mas não de qualquer jeito. Começarem com consolidação dos 3 pilares para se tornar uma autoridade, para se tornar uma referência. Mas assim, eu vou falar sobre a autoridade mais pra frente, agora ele não é o nosso foco. O meu foco de hoje é que você, né, aproveite a nossa jornada, estes conteúdos, porque com estes conteúdos que eu te dei ontem, que a gente teve hoje, você já é capaz de começar os seus atendimentos aí, aonde você está. Começando, ó, com a anamnese, que eu vou disponibilizar para você começando aí pensando o seu plano de avaliação, e pense que a anamnese, ela serve tanto para avaliação neuropsicopedagógica para atendimento clínico, quanto para uma triagem, uma possível triagem no atendimento institucional. Então, o fato é que a gente tem o treinamento, que são passos extras, mas o importante é hoje você dar esse primeiro passo. Se posicionar como neuropsicopedagoga, se posicionar como neuropsicopedagogo, começar a sua consolidação das suas bases teóricas, do seu embasamento prático e do seu posicionamento na construção de autoridade. E é por isso que eu quero que você foque nessa jornada, porque eu te falei que o meu método consiste em 3 pilares: fundamentação teórica, e a gente já começou a dar o pontapé inicial sobre isso ontem, quando a gente falou o que é, o que não é neuropsicopedagogia e as bases da neuropsicopedagogia. A gente falou o segundo pilar, embasamento prático, e a gente já tá dando mais um super de um pontapé inicial hoje, falando de protocolos neuropsicopedagógicos, falando de instrumentos de avaliação e intervenção, falando como se dá esses processos de triagem, avaliação e intervenção. Tudo para que você possa se decidir aí e começar a atender, começar o seu posicionamento. Mas para que você consiga clientes, você precisa ter um posicionamento. As pessoas precisam saber que você é neuropsicopedagogo. Mas não é qualquer posicionamento não, é o posicionamento certo. E amanhã eu vou te ensinar esse posicionamento certo.
como se posicionar como neuropsicopedagoga, como neuropsicopedagogo e conquistar os clientes certos, construir a sua autoridade, se destacar e se tornar referência na sua região. Então, amanhã a gente vai falar sobre esse posicionamento. Não perca a aula de amanhã, ela vai ser muito, muito importante. Aliás, amanhã não, né? Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre posicionamento. Por que sexta-feira? Porque para a gente ir para a aula de posicionamento, você precisa ter assistido a aula 1 e a aula 2. Elas são pré-requisitos. Então eu vou dar um dia de folga para você colocar a matéria em dia, se você perdeu algum dia. Então amanhã você vai ter aí para colocar em dia, recapitular, né, consolidar bem o primeiro pilar, o segundo pilar, para a gente vir na sexta-feira falar de posicionamento. Porque não adianta nada você saber a fundamentação teórica, você conhecer o embasamento prático, mas você não saber se posicionar como neuropsicopedagoga, como neuropsicopedagogo. Então, na sexta-feira, a gente vem para nossa última aula desta jornada com esses conteúdos para você começar os seus atendimentos. Eu sei que hoje foi bastante conteúdo, ontem também, por isso que a gente vai dar aí amanhã para você, voltar tudo, refrescar a memória para você começar o seu posicionamento da maneira certa, com os 3 pilares bem fundamentados. Falando nisso, quero te convidar para participar dos nossos canais, lá do Facebook. Então, quem tiver no Facebook amanhã ganha presente, vai ganhar aí a anamnese de brinde, que eu vou deixar disponibilizada lá para vocês. No Telegram. Quero que vocês vão lá no Instagram de novo e fala para mim o que dessa aula foi aí um divisor de águas para você. O que dessa aula fez com que você, nossa, nunca vi a neuropsicopedagogia dessa forma. O que você mais gostou, o que você aprendeu na aula de hoje. Porque com esses feedbacks eu vejo se realmente, né, esse nosso movimento tá dando certo. Eu vejo se realmente eu tô conseguindo transmitir esse conhecimento para vocês. Então, não deixa de ir lá na nossa fotinho de hoje, colocar o seu comentário, falar. Eu adorei ver os comentários de vocês ontem, tá? Todos que eu li, eu fui colocando um coraçãozinho do lado, um curtirzinho, pra vocês saberem que fui eu mesma quem li. Então, se o teu ainda não tá com coraçãozinho, porque eu ainda não consegui ler, mas eu vou ler. E deixa na aula de hoje, porque eu quero saber o que você aprendeu nessa aula, se essa aula foi boa, se valeu a pena vir aqui para essa aula número 2, colocar a neuropsicopedagogia na prática, porque hoje eu te dei todos os recursos e todas as ferramentas para você colocar a neuropsicopedagogia em prática. O que aprendi contigo? A ter segurança, a seguir um roteiro, a me preparar para os atendimentos, a seguir um protocolo. Você me ensinou os passos para me tornar autoridade em NeuroPP. Já ouviu a frase, o discípulo que ouve o mestre e coloca em prática vai longe? Então, é isso. Te escuto a cada avaliação e intervenção. Dúvidas surgem e assim eu sinto que estou no caminho certo. Gratidão é o que te devo. Que eu acho que foi o que fez eu enfrentar mesmo um home care. Foi um desenvolvimento pessoal muito grande, que seria segurança, dizer, você é capaz, você consegue, você vai, e uma base teórica, o segundo pilar foi uma base teórica muito grande. Ai, eu gente, eu vou eu tinha medo porque eu achava que eu não era capaz, porque me faltava uma teoria, me faltava algo que embasasse aquilo que eu estaria fazendo. E quando eu conheci a Karen, comecei a escutar a Karen, né, Jane também, começou a me dar uma segurança, mas não foi uma segurança qualquer, me disse, foi uma base teórica incrível, uma base, como que eu coloquei aqui, que eu achei, eu falei, verdade, vocês me deram um avanço significativo, primeiro pessoal, porque eu deixei minha insegurança, eu acreditei que sou capaz e que é possível.
e uma base profissional, preparada com embasamento teórico, um meio. E qual era esse meio? Saber qual era o campo de atuação, que era clínica, que era institucional. Como a minha opção é clínica, eu tô só me entrando na clínica. E aí ela fala assim, na clínica você vai ter que avaliar e você vai ter que intervir. Mas para isso você vai ter que ter um protocolo, não é de qualquer jeito que você vai avaliar. Então isso foi me dando uma segurança, fala, peraí, agora eu me sinto capaz de ir na casa, eu não tenho clínica, eu não tenho espaço, mas também não é desculpa. Agora o que elas me deram foi incrível, que foi essa base, esse meio. Só que não para por aí. Por isso que eu falo, começo, meio e fim. Eu sei o que é clínica, eu sei quais são os protocolos que eu tenho que fazer, e agora eu estou num processo que ela acabou de fazer de empreendimento. O que eu vejo na Karen? Ela é um método que um cientista descobriu de ensinar as pessoas com o conteúdo mais difícil que tem, com a forma mais fácil de explicar. É um método chamado, eu não consigo lembrar o nome, tá? Mas ele criou esse método. Ele era físico, químico, ele explicava as coisas mais difíceis que a pessoa mais simples sabia entender. Então, o que eu compreendi? Que aquilo que é difícil para mim, a Karen me ajuda a compreender. Então, quando eu tenho que fazer uma avaliação, eu recorro aos vídeos dela, e aí hoje eu me sinto muito bem mesmo. E eu agradeço a Karen, agradeço a Jenny, e sou muito feliz. E se vocês verem, assim, repito, em 6 meses, o que eu saí do zero, sabe que é zero, chancha? Eu saí do zero, e hoje eu estou realmente bem.